Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, né, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 102, chamada Regozijemos Sempre, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, onde o apóstolo diz assim: regozijai-vos sempre. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura da lição completa, é uma lição um pouquinho mais comprida do que a gente normalmente vê, né? Então a gente já vai fazer a leitura e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição é mais comprida porque realmente ela necessita de uma maior compreensão nossa, de uma maior reflexão. Mas é uma lição muito interessante. Então a lição ela começa assim: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia as estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vegetônias novas, as aves refazem os lares suspensos e os caminhos se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos a ação de engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é, nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas e que podemos recolher as bênçãos do Senhor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Essa lição é uma lição muito importante para nós, pensando em nós, seres eternos que somos, e no nosso momento que estamos em um planeta de provas e expiações, porque esse regozijar-vos sempre nada mais é, né, se a gente for procurar uma palavra que a gente mais comum ao nosso vocabulário do nosso dia a dia, é felicitar, né, é alegrai-vos. Então, aqui, com outras palavras, Paulo fala, alegrai-vos sempre, né? Só que o alegrai-vos sempre, se a gente for parar para pensar, quando as coisas dão certo, quando as coisas acontecem de acordo com os nossos planos, que os nossos objetivos são atendidos, a gente tem uma facilidade maior de nos alegrarmos, de sermos gratos, né, a Deus, a espiritualidade. Eu acho que há as exceções que muitas vezes as pessoas, quando alguma coisa dão certo na vida delas, de acordo com o seu julgamento, elas batem no peito e falam, se sentem as melhores, se sentem, né, a gente deixa às vezes se levar pelo nosso ego, né? Mas a gente tem digamos assim, já uma tendência, a gente, nesses momentos, a gente agradecer a Deus, né? Agradecer a espiritualidade, né? Dependendo da crença que a gente tiver, pelas bênçãos, pelo que a gente alcançou. Só que o texto fala para a gente nos alegrarmos sempre. Então, sempre quer dizer que é todo momento, a todo instante. E esse a todo momento, a todo instante, também inclui as dificuldades, também inclui aqueles momentos difíceis da nossa vida. E aí é que começa a nossa dificuldade. Como a gente vai se alegrar nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, nas provas, nas expiações?
Então é um pouco sobre isso que a gente vai refletir. E Emmanuel começa a lição justamente falando sobre isso, quando ele fala: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes, assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Então, logo no começo, Emmanuel aqui já fala que esse alegrai-vos sempre é em todos os momentos. Não é só nos momentos alegres, não só nos momentos onde a gente acha que o nosso objetivo foi alcançado, onde o nosso desejo foi realizado. Também são nesses momentos que nos deparamos com as dificuldades nossas do dia a dia. Mas o que é esse alegrar, né? Como a gente vai se alegrar nesses momentos difíceis? De repente eu estou passando por uma dificuldade que me faz sofrer, que me faz chorar, que me faz ter sentimentos não muito bons, e eu vou me alegrar com isso. Então, um pouco sobre isso que a gente vai ver. Emmanuel aqui ele traça um paralelo com a natureza. Ele dá alguns exemplos sobre o que acontece na natureza e depois o que vem depois, o que acontece depois. Então, Emmanuel aqui no texto ele fala: depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vegetônias novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente um homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantônia do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. A ausência continuada de esperanças de alegria na alma significa evolução deficitária. Então, aqui a gente tem um exemplo muito importante. E até o Espiritismo, né, ele fala sobre uma das leis naturais, que é a lei da destruição, que a gente tem, num primeiro olhar, a gente olhar com esses olhos, digamos assim, não é bem essa expressão, mas esses olhos, digamos assim, de a gente ressaltar essa negatividade, a destruição, como isso aconteceu, como isso foi possível, né? Olha, está tudo destruído, olha, está tudo acabado. Mas aí, como a gente tem estudado, a gente sempre vê que, e até a gente tem um ditado meio popular que a gente fala que nem todo bem é tudo bem, nem todo mal é todo mal, são nesses momentos, são nessas oportunidades de aparente destruição que tudo pode ser refeito. E Emmanuel traz esse paralelo com a natureza, que depois da tempestade, né, vem o sol, né, o sol vem brilhar, né, depois que as árvores são mutiladas, há oportunidade em outros momentos dos pássaros fazerem os seus ninhos em outros lugares, ou até mesmo em árvores ser feitas. Então, isso acontece, é da lei natural, para que muitas coisas que aparentemente são ruins e de situações, e através dessas situações, o que nós chamamos de tragédias às vezes acontecem, mas por trás dessas tragédias há uma oportunidade de um recomeço, para que um recomeço seja feito de um jeito melhor. O exemplo que acho que é mais claro, que me vem à cabeça agora, até a gente citou em alguns momentos, é, por exemplo, do Japão, que na Segunda Guerra houve cidades que praticamente foram destruídas por completo. E hoje o Japão é uma grande potência. Será que ele seria essa grande potência se aquilo tivesse acontecido na Segunda Guerra, se ele fosse praticamente, digamos assim, destruído? Então a gente percebe que em muitas oportunidades onde há essa tragédia, onde há esse grande acontecimento, é uma oportunidade para que aquele lugar, aquela região, ela possa, digamos assim, se desenvolver, para que as gerações futuras possam usufruir daquilo de um jeito melhor. Porque se as coisas continuassem daquele mesmo jeito, as próximas gerações, elas não digamos assim, não seria possível, elas não caberiam ali, elas não conseguiriam, digamos, desenvolver aquele lugar. Então, muitas vezes precisa que aquilo seja destruído para que aquilo possa ser refeito de um jeito melhor, para que as próximas gerações, para que as próximas pessoas, elas possam ajudar nesse desenvolvimento e aquele lugar se torne um lugar melhor. Então a gente percebe que aparentemente naquele primeiro momento é uma destruição, tem algo bom por trás disso. E também pensando na nossa vida de um jeito individual, isso também acontece. Muitas das nossas situações, das nossas batalhas, dos nossos desafios, tem por trás esse objetivo bom, esse desenvolvimento, algo de bom para nós. Por isso o regozijar-vos sempre. O regozijar-vos sempre não quer dizer que a gente vai dar risada quando acontece. Eu quebrei a perna, eu vou ficar dando risada. Não é isso. Mas é compreender melhor e ver que existe um bem por trás daquele aparente mal, que é algo para o meu desenvolvimento, que é algo para o meu crescimento, pensando
em mim como ser espírito eterno que sou. Como a gente tem conversado e a gente vê, a gente tem muito aquele foco no agora, no que nós estamos passando agora. A gente não pensa que o que eu faço agora vai trazer algum resultado no futuro, pensando em mim, pensando eu ser espírito eterno que sou. E a gente não reflete muito nisso. Então, às vezes, a gente quer resolver o nosso problema agora, não importa o que tenha que ser feito. Só que a gente não pensa nas consequências disso, do que vai acontecer lá na frente. E é aí que a gente se prejudica. Então a gente precisa abrir um pouco mais esses olhos, essa compreensão, para o momento que nós somos. Nós somos espíritos eternos que, no momento, estamos num planeta de provas e expiações. Sendo assim, o que eu vou fazer aqui vai impactar lá na frente. Então, não é fazer de qualquer jeito, é procurar resolver da melhor maneira possível, para que eu não me prejudique e não prejudique as pessoas à nossa volta. E aqui tem uma frase muito importante que nos ajuda muito nessa compreensão, principalmente nesses momentos mais difíceis, quando Emmanuel fala aqui. A ausência continuada de esperanças, de alegria na alma, significa evolução deficitária. A gente nunca pode perder de vista, por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja o problema, por maior que ele possa parecer sem solução, a gente nunca pode perder a esperança. Porque a esperança, junto com a fé, elas são os combustíveis que vão fazer com que eu consiga prosseguir nos momentos difíceis, nesses momentos onde achar que não tem solução o meu problema. Porque na maioria das vezes a gente se deixa levar pelo desânimo, e através desse desânimo, muitas vezes eu caio em uma depressão, justamente porque eu perdi a minha fé, porque eu perdi a minha esperança. Por isso que o nosso crescimento é deficitário, porque lidar com as dificuldades do dia a dia, para nós é normal. A gente tropeça e a gente cai numa prova, numa situação na nossa vida. É normal, assim, quando a gente menos espera, a gente está passando por um desafio. E a esperança e a fé vão nos ajudar a transpor isso de uma melhor maneira. Quando eu me deixo levar pelo desânimo, pela falta de fé, pela falta de coragem, e até me deixando cair na depressão, eu me deixo levar pelo problema e eu fico lá por tempo indeterminado. Então é nisso que a gente precisa não se deixar levar. Lembremos aquele ditado popular que a gente sempre fala por aqui, né? Deus não dá uma cruz maior da qual a gente possa carregar. Então, se aquela situação, aquele problema, aquilo que eu estou passando veio para mim, então eu sou capaz de lidar com isso de algum motivo. E veio porque existe um bem por trás disso. Eu vou sair dessa situação melhor, por mais que hoje eu não consiga perceber. Eu só vou perceber isso lá na frente. Quando eu estiver lá na frente, que eu olhar para trás, eu vou ver o que eu era antes daquele desafio e depois daquele desafio que eu me tornei. Não vou falar que eu me transformei, que eu me tornei uma pessoa nova, mas assim, algumas coisas eu consegui desenvolver. Muitas vezes é a paciência, muitas vezes é a própria fé, a própria coragem, né? A persistência, a resignação, tantas coisas que a gente pode desenvolver nesses momentos mais difíceis. Então, percebam que existe uma oportunidade, por isso que o texto fala sobre regozijar-vos sempre, que é justamente compreender isso. Se a gente compreende isso, a gente consegue reunir ferramentas e através dessas situações para sair dessa situação de um jeito melhor. A gente vai continuar falando no texto, a gente vai dar mais exemplos sobre isso também. O texto ele continua falando assim: por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos a ação do agradecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros de luta cotidiana. Tristeza a todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação constumaz, ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Uma coisa que a gente precisa refletir, e a gente sempre conversa isso, principalmente para nós que somos espíritas, como a gente procura desenvolver um pouco esse lado, um pouco essa compreensão, e até o texto fala sobre regozijar-vos sempre, isso não quer dizer, como eu dei o exemplo da perna, que você vai quebrar a perna e vai dar risada, mas você vai procurar compreender isso de um jeito melhor. Então, de repente, quando algumas adversidades surgem na nossa vida, a gente tem aquela tendência de, assim, de querer, digamos assim, ter um comportamento diferente daquilo, e realmente está certo. O que muitas vezes acontece é que a gente não aceita muito quando a gente, por exemplo, se revolta, quando a gente fica nervoso, ou quando a gente, às vezes, se sente desanimado, se sente sem coragem. Lembremos que nós não somos super-homem nem Mulher Maravilha. Estamos no planeta de provas e expiações. Então, os desafios,
eles vão vir, normalmente na nossa vida, faz parte para o nosso crescimento. O que a gente pode fazer é não ficar em tempo determinado numa situação. De repente, eu estou sem coragem, eu não sinto fé, acho que não vai dar certo, eu me revoltei, eu não aceitei isso. Lidar nesse primeiro instante, ter esses sentimentos é algo normal ainda para a gente. O que a gente não pode é ficar por tempo indeterminado nisso, porque por quanto tempo mais a gente ficar nessa situação, tem que ser prejudicial para nós, porque mais tempo a gente vai ficar naquela situação de dificuldade. Eu não sou o melhor exemplo, mas dando um exemplo do que aconteceu comigo, há 2 meses atrás, para quem convive na liga lá, né, que está indo na reunião de sábado, sabe que eu acabei machucando a perna e precisei passar por uma cirurgia. Então, quando eu lembro bem do dia, isso para mim é um ensinamento muito grande. Eu lembro no dia que, quando eu fui no hospital fazer um exame, eu tive o diagnóstico, naquele dia, das 4 horas da tarde, daquele dia até meia-noite, na hora que eu fui dormir, eu fiquei me culpando, eu fiquei me julgando, eu fiquei me batendo, fiquei me martirizando por tudo aquilo que aconteceu. Eu chorei, não revoltei, mas assim, eu fiquei brigando comigo mesmo, falando, poxa, por que eu fui, né, no lugar lá e acabei me machucando, por que eu não disse não? E aí eu comecei a ficar me martirizando. Até tem uma amiga que ela é espírita também, mas ela frequenta uma outra casa. Aí eu conversei um pouquinho com ela, né? E aí ela até mandou uma mensagem, ela disse uma coisa muito bonita. Ela falou assim: aproveita essa oportunidade de ser colhe com amor, né? Aí eu quase respondi para ela: amor no meio da sua orelha. Olha como que eu tô aqui. Eu tô com a perna machucada. Não sei se eu vou voltar a andar. Não sei se eu vou voltar a fazer as atividades que eu fazia. A gente tende aquele primeiro instante a sentir essa revolta. Só que aí a gente não pode ficar por tempo determinado nisso. E aí teve o outro dia, eu acordei e aí não tem o que fazer. Então vamos lá, o que dá para fazer? O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer para sair dessa situação de um jeito melhor, com um aprendizado que eu preciso fazer e recuperado? Aí a gente começa a pedir ajuda. Né? Eu lembro que era uma quinta-feira, o dia seguinte, do dia da cirurgia, então tem reunião na casa, né? Eu falei com a Sandra, que é a dirigente, mandei mensagem para ela, expliquei a situação, mandei o endereço do hospital, mandei mais ou menos o horário que fosse a cirurgia, pedi ajuda. A minha mãe, de acordo com a religião e a crença dela, também pediu a ajuda dela, e aí a gente vai. Nessa situação, a gente vai e a gente aceita, acolhe realmente. Aí eu entendi o acolher de amor que ela me falou, né? Se acolher com amor. E aí eu aceitei melhor a situação, que é justamente se regozijar, é um pouco se acolher com amor também, né? Não dar risada para a situação, mas você se acolher, aceitar isso de uma forma mais resignada. Aí você começa a trabalhar para que você possa se recuperar. E graças a Deus, hoje, 2 meses depois, assim, um pouquinho mais, eu já consigo andar, meio mancando ainda, mas já ando sem muleta, já ando sem bota. Eu tive uma recuperação muito boa. Agora, se eu ficasse naquele tempo, por tempo determinado, naquela situação de revolta, provavelmente eu não teria essa recuperação. E quanta coisa eu pude aprender? A ter paciência de ficar um mês na cama sem poder levantar, a resignação que a gente está falando, de aceitar por algum motivo a situação, a coragem, a fé de você saber que você vai voltar a andar, que você vai melhorar, que você vai se recuperar, acreditar nisso, o esforço de você poder fazer uma fisioterapia, de você se esforçar para você poder melhorar, para você poder voltar às suas atividades. Então, olha quanta coisa você tem a oportunidade de trabalhar. E assim é com todas as dificuldades nossas no dia a dia. E o texto fala justamente o quê? Que todos nós somos capazes disso. Não tem nada a ver com o nosso momento espiritual ou com o nosso momento material. Está ao alcance de todos. Todos nós temos a capacidade de fazer algo, se não para nós mesmos, para o próximo, como um exemplo que ele fala, com um sorriso, com um gesto, digamos assim, um gesto de favor em relação às outras pessoas, está ao alcance de todos, para que a gente possa estar trabalhando isso conosco mesmo e em relação ao próximo. As dificuldades, elas vêm para todos. O que a gente vai fazer é que é a grande diferença. E como a gente aceita isso, é o que faz a diferença para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Aí, caminhando para o final, Emmanuel ele fala assim: a experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas que podemos recolher as bênçãos de amor e de sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece.
Nesse sentido, pois não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou o recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então, terminando a lição, além da gente estar trabalhando isso na gente, essa frase que Emmanuel fala, né, a grande questão é obedecer a Deus amando e servindo de boa vontade, e se amando nada mais é do que tentar compreender, de acordo com a nossa evolução, seus desígnios. Aí lembra do que a gente conversou em algumas semanas atrás, sobre os busquemos o equilíbrio, busquemos o melhor? Quanto mais a gente conseguir andar mais por esse caminho do meio, apesar das dificuldades, é, manter o equilíbrio da melhor maneira possível, por mais difícil que possa ser, a gente consegue ter essa compreensão melhor. Talvez pelo nosso momento evolutivo, pela nossa pequenez espiritual, a gente não vai compreender os desígnios de Deus por completo, mas a gente aceita. Daquela história lá, né? Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, se algo aconteceu, tem um consentimento dele visando o melhor, por mais difícil que possa parecer. Então, é difícil a gente ter essa compreensão, mas aí, quando a gente está um pouco mais equilibrado, a gente aceita melhor. E aí a gente consegue reunir, né, as ferramentas, consegue trabalhar de um jeito melhor para a gente sair dessa situação de um jeito melhor e o mais rápido possível. E uma coisa até que liga com a lição passada que a gente falou sobre o que tendes, né? E é curioso, né? A gente tem conversado isso, né? Como as lições elas são tão assim, parece afastadas, né? Se a gente pensar na numeração do livro, mas elas acabam se interligando de uma forma ou de outra. No que tendes, a gente falou lá muito do nosso esforço próprio, né? Para que a espiritualidade possa ajudar a fazer a parte dela, ela precisa do nosso esforço. E aí, quando a gente compreende isso, a gente consegue se esforçar de um jeito melhor para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental, e o regozijar sempre está incluído nisso. A gente precisa ser grato a tudo que a gente tem. Por mais que seja pouco, por mais que a gente julgue ser, não ser o suficiente para a gente, ou a gente se julgue merecedor de algo melhor. Mas se aquilo que a gente tem no momento que está à nossa volta, que é nosso, é que a gente possa dar o nosso melhor, que a gente possa dar o devido valor àquilo. Porque muitas vezes, como o nosso foco está lá na frente, a gente pensa no nosso objetivo, em alcançar aquilo que nós estamos buscando. Mas a gente esquece do que já está à nossa volta, daquilo que a gente já tem. E aí a gente não dá o valor devido para isso. Então, lembremos que a gente precisa ter e dar o valor àquilo que a gente tem, por mais que de repente seja insignificante, por mais que de repente a gente julgue ser merecedor de algo melhor. Mas neste momento é o que a gente tem, nesse momento é o que Deus tem, seja de material, seja da minha situação espiritual, seja do que está ali à minha volta, as pessoas, a minha família, é o que eu tenho neste momento, é o que Deus me deu, então eu vou agradecer e vou dar o valor e vou dar o meu melhor com aquilo que eu tenho. E isso não me impede de eu estar buscando coisas melhores. E aí, eu dando esse valor para o que eu tenho agora, quando as coisas maiores começarem a chegar na minha vida, eu vou ter capacidade de lidar melhor com elas. Porque o que eu tenho aqui hoje, eu soube dar valor, eu soube agradecer a Deus pelo que eu tenho. Então, naturalmente, a própria vida, quando julgar, né, que eu estou preparado para coisas maiores, a própria vida vai trazer. A gente viu isso na lição 118 em nossas tarefas. A gente dá o nosso melhor aqui, no nosso mundinho, aqui no nosso quadradinho. E a partir daí, dando o nosso melhor aqui, no futuro, quando a gente estiver preparado, quando a gente estiver pronto, a espiritualidade vai trazer coisas melhores para nós, pensando sempre no nosso bem. E é isso. Então, o regozijar sempre é compreender isso, é alegrarmos, sermos gratos pelo que nós temos, por quando as coisas chegam até nós na nossa vida, e quando as dificuldades chegar, aceitar de bom grado, porque existe um bem maior, pensando na nossa evolução, pensando no nosso crescimento como seres espirituais, que nós somos eternos. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição assim de uma compreensão, de uma aceitação assim muito difícil. Ninguém está falando aqui que é fácil. É muito difícil a gente aceitar a vida às vezes como ela é, porque a gente gostaria que ela fosse diferente. Mas a partir do momento que a gente aceita e trabalha com o que a gente tem, no momento oportuno a gente vai começar a ver as coisas se transformando na nossa vida. Então desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos, cheia de saúde, e que a gente possa, se Deus assim nos permitir, nos encontrarmos na semana que vem mais uma vez. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos.